Olá pessoal, está no ar o novo Sessão de Notícias, o nosso telejornal gravado direto da rua e que te traz todas as atividades do Parlamento Caxiense. A ideia de estar aqui na rua é para ficar mais perto de você. Toda semana o programa vai ser gravado de algum bairro da cidade e é claro que a gente aproveita para conversar com os presidentes desses locais para escutar as demandas. Hoje a gravação é direto do centro, local que abriga o coração da cidade, a Praça Dante Alighieri. No programa de hoje você vai ver: projeto que regulamenta os táxis de Caxias do Sul é aprovado. Liberdade de imprensa, vamos pensar sobre isso? A conquista da liberdade de imprensa no Brasil, ela não é 100%. Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Nós escutamos especialistas. O Agenda Cultural de hoje traz a exposição sobre o trabalho de José Zunho. A semana começou com um plenário lotado na Câmara Municipal. A categoria dos taxistas acompanhou de perto a votação do projeto que regulamenta o serviço. A sessão foi aberta com o hino de Caxias do Sul em comemoração aos seus 132 anos. Na ordem do dia, os trabalhos iniciaram com a inversão de pauta. O primeiro projeto a ser discutido foi sobre o serviço público de transporte individual prestado pelos taxistas e começou com debate. Os parlamentares dividiram opinião referente à emenda aditiva, item que acrescenta tópicos no projeto de lei, que foi sugerida pelo PTBista Adriano Bressan. Nós temos que votar pelo aquilo que é previsão, planejamento para o futuro de Caxias. Nós temos ambulâncias que têm a prioridade, nós temos o corpo de bombeiros que tem prioridade. Então, se nós liberarmos para os táxis, nós temos que ser responsável. Não é querendo agradar alguns amigos que nós temos que votar favorável. Não vi em nenhum outro momento, tanto com esta casa, o entendimento que nós também teríamos que ter uma visão para os taxistas, para os Ubers e para o transporte de van, fretamento escolar, que não tiveram nenhum subsídio, nenhuma ajuda durante a pandemia. Então, acho que, infelizmente, se não passar a emenda, estaremos beneficiando realmente somente a concessionária, no meu entendimento. Acabou de ser rejeitada a emenda do projeto de lei que permite que os carros dos taxistas trafeguem no corredor de ônibus entre os horários das 9 da manhã às 4 da tarde e após as 20 horas. Agora, o projeto de lei vai ser votado e promete gerar nova discussão. Os parlamentares continuaram opinando no tema. O projeto proposto pelo Executivo aprova uma reestruturação na legislação dos taxistas. Entre os pontos está o reajuste das bandeiras, que não tem aumento desde 2016. Agora, aguarda decreto do Executivo. Ainda na ordem do dia, o tema da educação foi pauta. Teve aprovação da homenagem da Escola Municipal Professora Marianinha de Queiroz pelos seus 60 anos. Ela vai ocorrer no dia 17 de agosto. Os parlamentares também aprovaram o projeto do petista Lucas Carenhato, que institui o Prêmio Darcy Ribeiro Caxias Educadora, como forma de valorizar os profissionais da educação. E, por último, aprovado por unanimidade o projeto de lei que autoriza o repasse de mais de 3 milhões de reais para a Fundação de Assistência Social, a FAS, devido ao aumento das dificuldades enfrentadas em função da pandemia. No espaço do Grande Expediente, as vereadoras Marisol Santos e Denise Pessoa. A diretora da Escola do Legislativo, Marisol Santos, do PSDB, falou sobre o lançamento do terceiro módulo do projeto Nosso Voto, Nossa Voz, que tem como tema as principais regras para as eleições de 2022. É um projeto do qual a Escola do Legislativo, aqui da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, está tendo um orgulho imenso, porque ele tem tido uma repercussão muito positiva, não só aqui da nossa comunidade, mas também de outros municípios gaúchos e de outros estados brasileiros. E nós falamos um pouquinho sobre isso. Já a petista Denise Pessoa fez uma avaliação da reunião pública realizada na segunda
sobre o projeto de lei do Executivo que tramita na casa e que altera a comunicação visual das fachadas do município. De que essa legislação ela deve ter alguns ajustes. No entanto, claro, todos os ajustes devem ter um cuidado especial com a nossa cultura, né? A preservação do patrimônio histórico e arquitetônico do nosso município. Porque foi uma das grandes conquistas que nós tivemos com essa legislação, foi de se apropriar da nossa história, de se apropriar dos nossos prédios, de reconhecer a nossa história. Agora a gente te mostra como foi a sessão ordinária de quarta-feira com os principais temas na tribuna. Na sessão ordinária de quarta-feira, o vereador Elisandro Fiuza, do Republicanos, falou de necessidades do SUS em Caxias, ressaltando as demandas crescentes da população por leitos hospitalares. O parlamentar sugeriu o remanejo de leitos em determinados casos com municípios vizinhos, para que desafogue a lotação dos pacientes internados em Caxias. Alexandre Bortoluz, do PP, salientou a falta de profissionais de segurança pública nas ruas de Caxias, lembrando que a Guarda Municipal está aguardando o chamado de novos profissionais já concursados. Maurício Scalco, vereador do Novo, repudiou um comentário feito durante a reunião pública que aconteceu terça-feira na Câmara. O parlamentar mostrou no plenário o áudio do participante e, segundo ele, foi ofensivo. Rafael Bueno, do PDT, comunicou que foi criada por iniciativa da UAB a entidade Amigos da Maesa. Também disse que a UAB agora pede edital para a ocupação do mercado público. E Adriano Bressan, do PTB, ressaltou a importância da moção do partido aprovada na Câmara na segunda-feira e que reduz o ICMS de serviços essenciais, como combustível, energia elétrica e transporte coletivo. 7 de junho de 1977. 1 ano e 8 meses após o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, torturado nos porões da ditadura militar. Cerca de 3.000 jornalistas assinaram um manifesto pedindo pelo fim da censura e por uma imprensa livre. 45 anos já se passaram. E aí, você acha que a imprensa brasileira é livre? Neste mês, lembramos o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, uma data para reflexão e reconhecimento de uma das chaves para a cidadania, o jornalismo livre. Mas e os caxienses, o que pensam sobre isso? Viemos às ruas para saber. De que maneira você se informa, Francine? Eu uso bastante as redes sociais, eu pouco leio jornal. Quando vou tomar um café, alguma coisa, acabo pegando jornal físico, mas muitas redes sociais. Mais TV e internet. Mais online, eu vejo mais. Como é que você checa as informações, Patrícia? Geralmente, eu dou aquela lida e a gente lê comentários, vê se fecha ou não. A gente vê várias fontes, né? Tenta pelo menos umas 2 ou 3 para ver se bate. Tem que se informar, tem que buscar as várias faces de um mesmo fato. A segunda coisa, eu acho que é isso que tu coloca, assim, ficar com a atenção focada em veículos alternativos, em veículos que se propõem uma visão mais ampla, mais abrangente dos fatos. Isso é muito importante, a gente se dá conta de que a verdade ela não é cristalina, a gente tem que depurar isso. Qual é a importância das notícias, das informações, do jornalismo na tua vida? Acho que a importância é por demais, né? Porque a informação ela vai te trazer a formação de opinião, né? O jornalismo é muito importante, mas quando eu falo a verdade, né? Não quando eu começo a falar mentira, entendeu? Quando eu falo a verdade, que fala o que é a realidade, que ele não esconde, é muito importante. E o jornalismo sendo sério, em quem a gente possa confiar, eu não perco a oportunidade de ouvir. Você acha que o jornalista ele é livre para atuar aqui no Brasil? Livre de interferência de empresas, de governo, de terceiros, enfim? Tu acha que o jornalismo é livre para atuar? Eu acredito que não, eu acho que ainda tem que ser melhorado muito, né? Acho que a conquista da liberdade de imprensa no Brasil, ela não é 100%. Eu creio que muita gente desse meio, profissionais desse meio, ainda tem muito receio do tipo de reportagem, do que falar, como falar. Eu acredito que sim, que seja livre, porém, como todas as outras profissões, nem sempre o jornalista usa de forma correta, né? Esse cenário que se cria em termos universais da internet, da divulgação instantânea, da mídia digital, propiciou, eu sempre digo, pontos de fuga.
tá? Então, por mais que se tente trancar uma informação, ela sempre vai encontrar um canal, um jeito, uma forma de escoar, e isso dificultou muito o papel da censura. Eu acho que liberdade de imprensa é, dentro da regulamentação que existe, a mídia poder comunicar fatos de interesse à sociedade. É isso. Aquela censura da qual eu falava e o assassinato de jornalistas do período da ditadura era, a partir do Estado, uma questão oficial. Tá? Agora, nós temos, teoricamente, não é o Estado quem faz isso. Tá? Não foi o Estado. Nós temos, claro que nós estamos num período de exceção, com uma estrutura que permite, que dá espaço para esse tipo de coisa. Tá? Mas isso acontece em todos os lugares no mundo inteiro. No próximo bloco, o trabalho de José Zunho vira exposição na Câmara. A gente já volta. O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele, com o frio e a fome. Viver se torna um desafio diário. Por isso, ajude doando. A campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe. Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A violência política de gênero atinge todas as mulheres. Para a ONU Mulheres, violência política de gênero é qualquer ação, conduta ou omissão que, com base no gênero, cause dano ou sofrimento a uma ou várias mulheres. O objetivo é prejudicar, limitar e impedir o exercício pleno dos seus direitos políticos. Não importa, parlamentares de direita, de esquerda, do centro, brancas, negras, indígenas, transgêneras, da capital ou do interior. A violência política de gênero alcança mulheres de todos os partidos e de todas as idades. Basta ser mulher. Não podemos deixar que o preconceito e a intolerância falem mais alto. É preciso identificar a violência política de gênero, combater a prática e não reproduzir as agressões. A política deve ser plural e diversa, como a sociedade. A democracia é muito mais completa com a presença de mulheres, de todas as mulheres. Não tolere a violência política. Nos ajude a construir um ambiente político melhor para todas as mulheres. Olá, eu sou Gracina do Rosário da Conceição Trindade. Eu tenho 81 anos, eu faço questão de votar. Para mim, nesse dia é uma felicidade de me arrumar e bem bonita votar. Eu incentivo eles. Para mim é muito gratificante, né, ver ela que nem idade tem mais, mas ela faz questão de votar. Como ela diz, eu quero um mundo melhor para vocês que são netos, pelos meus filhos. Estamos de volta com mais sessão de notícias. Você ainda acha que o Brasil é um país de população de maioria jovem? A Organização das Nações Unidas, a ONU, prevê que no ano de 2050 vai ter 2 vezes mais idosos do que crianças no Brasil. Nós conversamos com especialistas para entender sobre políticas públicas e proteção ao idoso. Olha só.
E hoje em dia, além da terceira idade, já se fala na quarta idade, que inclui as pessoas acima de 80 anos. Sim, estamos vivendo mais. E é preciso que aumente também a conscientização e respeito aos idosos. E o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, 15 de junho, foi criado pela Organização Mundial de Saúde em 2011, exatamente para nos lembrar disso. É necessário que as pessoas estejam atentas ao que acontece nos núcleos familiares, né? E, infelizmente, essa é uma violência que, por vezes, ela até é institucional. A gente, muitas vezes, observa que pessoas idosas, elas têm dificuldade de se inserirem no mercado de trabalho. E olha como é engraçado, né? Acontece com o jovem, que o jovem não é contratado pela falta de experiência, e o idoso, que tem ampla experiência, muitas vezes não é contratado porque a palavra idoso carrega consigo, né, um rol, uma taxa, né, de uma pessoa que já não produz mais, né, de que não tem a contribuir para a sociedade. E ao contrário disso, né? O que tem mais chegado e nos chamado a atenção nesse momento é a violência patrimonial. O PROCON tem um canal de atendimento à população, aos idosos, e que fazem essa orientação. Também é importante, assim, conversar com os equipamentos públicos, quem tem acesso, né? Seja nas unidades básicas de saúde, que tem o setor de serviço social, tem assistente social, os CRAS, Centros de Referência e Assistência Social, os centros especializados, para que possam serem orientados e esclarecidos com essa questão patrimonial. E no trânsito, já parou para pensar na dificuldade dos idosos? O que a gente nota é que, com o passar dos anos, o idoso começa a perder alguns sentidos, né? Então, ele às vezes se torna um pouco mais difícil a travessia. Vamos tratar assim, a travessia de uma rua, né? O tempo que ele precisa não é mais o mesmo tempo de um jovem. Então, o poder público, enfim, ele tem que ter essa sensibilidade de até ajustar o tempo dos semáforos, tudo, para dar a oportunidade da pessoa atravessar a rua, no caso, né? Com segurança e com mais tranquilidade, né? Agora a gente te mostra o resumo das atividades e reuniões da Câmara. É o direto da redação. O projeto que altera a lei que trata sobre as fachadas dos prédios históricos da cidade foi tema de reunião pública no início da semana. O assunto gerou debate entre parlamentares, arquitetos, historiadores e o Ministério Público, que pedem mais diálogo com o Executivo. O projeto segue em tramitação na Casa. A Casa é Sua promoveu visita guiada alusiva aos 132 anos de Caxias do Sul em parceria com a Prefeitura. Alunos do 9º ano da Escola Municipal Professora Marianinha de Queiroz conheceram os espaços da Casa do Povo, acompanhados pela presidenta, Denise Pessoa, e o chefe do Centro de Memória, Eduardo Reis, que explicaram o funcionamento das atividades parlamentares. Os desafios dos conselheiros municipais foi pauta de reunião da Comissão de Legislação Participativa e Comunitária. A sugestão foi da vereadora Rose Frigerio do PT, que faz parte da comissão. O evento contou com a participação do cientista político João Inácio Pires Lucas, que salientou a importância da participação para a democracia. Incentivo ao combate da violência da pessoa idosa foi assunto do plenário em reunião pública da comissão que trata o tema. Formas para evitar os maus tratos nortearam a discussão. O pedido por um centro esportivo automotor na cidade voltou a ser assunto no parlamento. A reunião da Frente Parlamentar propôs um diálogo entre o Executivo e as pessoas envolvidas com o tema. A Secretaria de Planejamento sinalizou o interesse do Poder Municipal. A exposição José Zunho, um semeador de ideias a serviço da vida agrícola, segue até segunda-feira, dia 20 de junho, na Câmara Municipal. Mas você sabe quem foi essa personalidade para Caxias do Sul? Vem que a gente te conta. As barreiras que cobrem a fachada do prédio da Câmara de Vereadores aqui de Caxias do Sul foram idealizadas pelo arquiteto João Alberto Marchioro lá em 1983. O que pouca gente sabe é que na época Marchioro ficou em dúvida se daria certo a sua ideia. E aí ele procurou o agrônomo e professor José Zunho e
perguntou para ele, que disse que sim, que era possível. Bastava alguns ajustes. E é por isso que até hoje as parreiras estão aí, embelezando todos os dias a nossa vida e mostrando, mesmo nessa época, que elas estão assim mais apagadinhas, que a natureza tem estações, que há tempo de plantar e há tempo de colher. Numa época em que nem se falava em sustentabilidade, Zunho semeou muitos projetos na área rural e urbana de Caxias. E é esse o assunto da exposição que está aqui no subsolo da Câmara. A mostra faz parte do acervo pessoal de Ricardo Zunho. Uma das formas que chamam José Zunho é gênio. É uma expressão muito bonita. Sim, isso é interessante, né? Essa expressão veio do historiador Mário Gardelin, na época de 50, 60, porque o José Zunho estava à frente da Diretoria de Fomento Agrícola, que era, na época, era uma espécie de Secretaria de Agricultura, era a Secretaria de Agricultura, funcionava como, mas também se preocupava com as praças e jardins da cidade. E a cidade era infestada de rosas. A Praça Dante era um fenômeno, né, de rosas. E aí o Mário Gardelin dizia, Caxias não é só a cidade das uvas, mas é a cidade das rosas. Né? Então essa questão do gênio é porque tinha ideias assim, muito inovadoras, né, para a época. A própria instituição da Diretoria de Fomento Agrícola, em 1949, foi algo que não existia em todo o Brasil. Um serviço municipal de assistência aos agricultores, né, que se dedicasse, desse atenção para a agricultura. A nível municipal não existia, ele foi o primeiro, em 1949. A implantação do Parque dos Macaquinhos, que hoje se chama Parque dos Macaquinhos, por causa do José Zunho, que trouxe 5 macacos em 1958 para o parque. E aí o parque que se chamava Parque Getúlio Vargas, né, se tornou, enfim, popularmente mais conhecido como Parque dos Macaquinhos. Então aqui tem todos os prefeitos que ele serviu, desde 1949 até 83, quando ele se aposentou, sempre como servidor público, né? Que bonita essa foto aqui. Essa foto é dele, estudante em Porto Alegre, estudante de agronomia em Porto Alegre, 1948. 49, então, quando ele iniciou o serviço de diretoria de fomento agrícola e assistência rural, a primeira iniciativa foi conhecer as colônias, né, naturalmente. Então aí era o jipe, né, naquela época era de jipe, né, o alagamento, atravessar o rio, né, desse jeito, né. Já na década de 50 ele foi introduzindo coisas fantásticas para o meio rural, por exemplo, a inseminação artificial. Na época de 50, em 1950 precisamente, ele queria introduzir os tratores para melhorar as técnicas agrícolas, né, dos agricultores. E aí o prefeito disse, não sabia bem direito comigo o que ia dar nisso, né? Ele disse, olha, vai lá, fala com a Câmara dos Vereadores, o que eles disserem para mim tá bom. E aí ele foi muito questionado, né? Como é que tu vai colocar trator num lugar que só tem pirambeira, só tem pedra, né? E aí aquela discussão toda. Mas enfim, ele conseguiu convencer os vereadores que o município tinha 25 mil hectares agricultáveis que serviam para máquinas agrícolas, né? Depois de 10 anos, ele disse, vamos mostrar a produção através de feiras agropecuárias e através de concursos dos produtos, né? Por exemplo, aqui é uma exposição em Criúva, que o concurso era concurso de abóbora, né? Ai, que ótimo! Depois ele pensou, vamos trazer os agricultores para a cidade, para deixar eles em contato com o povo urbano, né? Para serem valorizados. E em 2013 ele recebe o título de cidadão emérito. Aqui na Câmara. Na Câmara, exatamente. Aí então, até 2008, ele faleceu em 2008, né? E até o último instante da vida dele, poucas horas antes dele falecer, ele escreveu um artigo. O último ato dele foi escrever um artigo respondendo uma pergunta, né, dos agricultores. Antes de encerrar a sessão de notícias de hoje, você confere um bate-papo com o presidente da UAB, a União das Associações de Bairros de Caxias do Sul, o Valdir Walter. Olha só. Oi pessoal, sou Valdir Walter, presidente da União das Associações de Bairros de Caxias do Sul. Já venho militando aí na União das Associações há praticamente 10 anos. Já fui presidente de bairro há 20 anos. Tu ajuda pessoas, tu trabalha com pessoas, tu escuta as pessoas e muitas vezes tu consegue ajudar elas. A União das Associações de Bairro, eu costumo dizer também que
É uma universidade ambulante, uma universidade extremamente diferente, porque na universidade a gente aprende a quatro paredes. Dentro do movimento comunitário tu aprende ao ar livre e na dor. Muitas vezes é na dor, porque tu escuta os lamentos das pessoas e tu não consegue muitas vezes dar o respaldo imediato para elas, principalmente na área de saúde. Tu sente a dor junto com as pessoas que estão passando aquele momento difícil, aquele momento cruel, que às vezes a gente diz que está dolorido. Então isso para mim é movimento comunitário. A grande sacada do movimento comunitário, uma grande família. O Sessão de Notícias vai ficando por aqui, agradecendo, claro, a sua companhia. A gente se vê semana que vem. Tchau!